Para fazer uma boa música em casa, pode ter certeza que você não precisa ser nenhum gênio. Para fazer isso bem, uma das principais coisas que você precisa saber é áudio básico. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou te falar 7 coisas que você precisa saber sobre áudio básico. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Barros e eu ajudo pessoas que não são técnicas, como artistas, músicos e produtores iniciantes, a gravar música em casa. Vamos lá, depois da vinheta. Caso você seja novo por aqui, curta o canal e ative o sininho e vamos começar. A primeira coisa é o que é som. E para ficar mais fácil de entender, é importante a gente ter em mente como ele é produzido. Basicamente, em um local como o seu home studio, o som é produzido quando um objeto vibra e movimenta o ar à sua volta. Simples assim? É, pequeno padawan, simples assim, não tem mistério não. Som é vibração. Você já viu as cordas de um violão bem de perto? Você já reparou que quando o violonista toca, elas vibram? Essa vibração é transmitida pelo corpo do violão e projetada no ambiente, até chegar aos nossos ouvidos. Uma vez lá, o nosso cérebro interpreta essa vibração como um som. Já reparou nos pratos de uma bateria? Ou na pele dos tambores? Pois é, o baterista, quando toca, também faz as peles dos tambores vibrarem. Tudo que produz som está vibrando. E, consequentemente, todo som é vibração. Quando um objeto vibra, ele empurra as moléculas de ar à sua volta, resultando em uma série de compressões e descompressões que são transmitidas em todas as direções. Essas compressões e descompressões são o que a gente chama de onda sonora. Onda, onda, olha a onda. Outra coisa importante é notar que, diferente das ondas do mar, que são transversais, as ondas sonoras são longitudinais. Isso significa dizer que uma molécula não viaja através do espaço até chegar aos nossos ouvidos. Ela simplesmente empurra a molécula vizinha, que por sua vez empurra a outra, que vai empurrando a próxima até chegar aos nossos ouvidos. As moléculas, nesse caso, permanecem praticamente no mesmo lugar, enquanto apenas a energia é transmitida ao longo do espaço. Ficou um pouco complicado? Calma que eu vou te dar um exemplo. Você pode pensar nas ondas sonoras assim como se fosse uma multidão em um show lotado. Se uma pessoa te empurrar, você automaticamente, mesmo que sem querer, acaba empurrando a outra pessoa, que também automaticamente vai empurrar a outra. Dessa forma, cada pessoa vai estar transferindo a energia do empurrão para a próxima, que seguirá empurrando a outra até que essa energia se dissipe no espaço do show. O mesmo acontece com o som. Enquanto as moléculas vão se empurrando, a energia é transmitida através do espaço, mas as moléculas permanecem no mesmo lugar. O som pode ser transmitido por um meio gasoso, como o ar, por um meio líquido, como a água, ou até por um meio sólido, como o chão, um pedaço de madeira ou de metal. Mas não pode ser transmitido pelo vácuo. Pois é, no espaço sideral não há som. Sabe aqueles sons de explosões em Star Wars? Eles soariam mais ou menos assim. Para que a gente possa medir uma onda sonora, a gente considera o momento em que a molécula sai do seu ponto de repouso, começa a se deslocar para frente, para trás, até retornar ao seu ponto inicial, completando o ciclo. Esse ciclo vai se repetir várias e várias vezes por segundo. Dessa maneira, vai continuar empurrando as moléculas de ar à sua volta, várias e várias vezes por segundo. Dependendo da frequência com que essas vibrações acontecem, os nossos tímpanos e o nosso cérebro vão interpretar aquilo como som. Você deve estar se perguntando, mas Renato, o que isso tem a ver com música?
Por acaso você reparou que eu usei a palavra frequência? Dependendo da frequência com que essas vibrações acontecem. Pois é, eu não disse essa palavra à toa. Basicamente, frequência é o número de ciclos de uma onda sonora em um segundo. As frequências são medidas em Hertz, em homenagem a Henrik Hertz, o cara que descobriu as ondas de rádio. Isso quer dizer que quando a gente diz que uma corda foi afinada em 440 Hz, significa dizer que ela está vibrando 440 vezes por segundo. As frequências, então, representam a altura das notas. Quanto menor a frequência da vibração, mais grave é a sonoridade. É muito comum a gente ouvir dizer que a audição humana consegue captar frequências que variam entre 20 Hz e 20.000 Hz. Mas a verdade é que é muito raro encontrar uma pessoa adulta que seja capaz de ouvir toda essa faixa de frequência. Dependendo da idade, os nossos ouvidos vão se tornando incapazes de perceber algumas frequências. Infelizmente, todo mundo vai perdendo um pouco da audição quando começa a envelhecer. Para aqueles que se submetem a ruídos muito altos e constantes, a situação pode ser ainda pior. Se você costuma ouvir música em altos volumes, especialmente em fones de ouvido, tenha muito cuidado. O ouvido é nosso principal instrumento. A surdez é uma coisa séria, não tem cura e geralmente quando a gente descobre já é tarde demais. É sempre bom fazer uma audiometria para acompanhar a sua saúde auditiva. Uma curiosidade interessante é que alguns animais conseguem ouvir frequências que nenhum ser humano é capaz de escutar. Os elefantes e as topeiras, por exemplo, conseguem ouvir frequências muito mais graves que nós, mas por outro lado, eles não conseguem ouvir os agudos. Já os gatos e os cachorros conseguem ouvir até 40.000 Hz. E os morcegos e os golfinhos conseguem ouvir até 160.000 Hz. Vamos ouvir algumas frequências para você entender do que eu estou falando. Essa é uma frequência de 1000 Hz. Essa aqui é de 5.000 Hz. Essa aqui é de 8.000. Já deu para perceber que à medida que vamos aumentando, vai ficando cada vez mais difícil de ouvir, né? 15.000. 18.000. Posso apostar que a maioria da nossa audiência já não consegue ouvir muito bem essas frequências. Já as frequências mais graves, a gente só consegue perceber de verdade se tivermos um bom fone de ouvido ou uma caixa de som muito boa. 120 Hz, 80 Hz, 40, 30 Hz. Escreva aqui nos comentários se você escutou todas essas frequências ou não conseguiu escutar alguma delas. Outra coisa importante é o timbre. Essas frequências que você acabou de ouvir são frequências puras, ou senoides. Esse tipo de frequência não pode ser encontrado na natureza. Todos os sons que escutamos por aí são uma composição de várias ondas sonoras, que se somam, se cancelam, que reverberam no ambiente ou sofrem alterações dos circuitos elétricos e alto-falantes, por isso não são perfeitas. Essa imperfeição das ondas sonoras na natureza gera uma riqueza de sonoridades, que chamamos de timbre. O timbre é essa soma de inúmeras vibrações, com diferentes intensidades, diferentes frequências e que interferem umas nas outras. É o timbre que nos faz perceber a diferença de uma nota tocada no violão e a mesma nota tocada no piano ou em um saxofone. Escuta a diferença. Diferentes materiais com diferentes densidades também vão produzir vibrações de maneiras distintas.
produzindo novos harmônicos, reforçando certas frequências e cancelando outras. E por causa disso, cada instrumento tem uma sonoridade única. Uma outra característica das ondas sonoras é o seu tamanho, ou seja, o espaço que essa onda precisa para completar o seu ciclo, ou seja, o comprimento de onda. Esse comprimento é medido em metros e pode ser calculado por meio de fórmulas matemáticas simples. Mas por enquanto, o que interessa para a gente é saber que quanto mais grave for a frequência, maior o seu comprimento de onda. Para você ter uma ideia, para que uma frequência de 20 Hz complete seu ciclo, é preciso que ela percorra cerca de 17 metros. Já uma frequência de 250 Hz pode medir apenas 1,30 m. Já as frequências de 20.000 Hz são minúsculas, medem cerca de 17 mm. Essas medidas não são exatas, porque o comprimento de uma onda pode variar de acordo com alguns fatores, como a pressão atmosférica ou a temperatura do ambiente. Mas já dá para ter uma ideia do quão diferente uma onda pode ser da outra. Outra coisa importante que nem sempre vemos por aí é a fase. Quando diversas ondas sonoras de tamanhos e frequências diferentes são projetadas em um ambiente, elas acabam interagindo umas com as outras. Essas interações são fascinantes, porque as frequências interferem umas nas outras, às vezes se somando e às vezes se cancelando. E com isso, essas interações podem resultar num fenômeno que chamamos cancelamento de fase. O cancelamento de fase pode arruinar uma gravação. Entender como ele funciona pode fazer a diferença. Mas fica tranquilo que eu vou te explicar tudo isso bem direitinho. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tal de cancelamento de fase. Como identificá-lo e como evitá-lo, sem precisar entrar numa intensa explicação técnica. O que você precisa entender é que duas forças contrárias se anulam e duas forças no mesmo sentido se somam. Pense em um cabo de guerra, com duas pessoas, uma de cada lado. Se as duas puxarem a corda com a mesma força em sentidos contrários, a corda não vai sair do canto. Mas se essas duas pessoas estiverem puxando a corda do mesmo lado, as forças vão se somar. Portanto, se você microfonar a mesma fonte sonora com dois microfones, eles podem captar determinadas ondas de maneiras que elas se somem ou se cancelem. Claro que no mundo real não tem ondas perfeitas, e essas forças nunca vão ser exatamente as mesmas. Por isso é muito comum que apenas algumas frequências sejam canceladas. Nem sempre o cancelamento de fase é um problema. Na verdade, se sua gravação possui dois microfones, inevitavelmente haverá sempre algumas frequências que serão atenuadas, enquanto outras serão reforçadas. Existem basicamente dois tipos de cancelamento que podem ocorrer: os cancelamentos eletrônicos e os cancelamentos acústicos. Alguns equalizadores analógicos operam com um sistema elétrico que provoca cancelamentos em determinadas frequências. Já o cancelamento acústico ocorre quando dois microfones estão captando o som do mesmo instrumento, só que um microfone está captando o som alguns milésimos de segundo atrasados em relação ao outro microfone. Isso porque ele está alguns centímetros mais distante da fonte sonora. Em um cancelamento acústico, os sons vão se cancelar completamente somente em certas frequências. Depois da gravação, quando os sons de dois microfones são tocados juntos, o som resultante tende a ficar oco, sem profundidade e geralmente com deficiência nos graves. A melhor maneira de eliminar esse problema é afastar um pouco os microfones um do outro, prestando bem atenção na sonoridade até achar a posição com a melhor interação entre os dois microfones. Existe um princípio básico chamado a regra dos 3:1, e ela pode ajudar a evitar ou pelo menos diminuir os efeitos do cancelamento de fase. Essa regra diz que os microfones devem estar posicionados a uma distância entre eles que seja pelo menos 3 vezes maior do que a distância do objeto que está sendo microfonado.
Esse princípio pode não ser uma regra absoluta, mas tenho certeza que pode ser um bom ponto de partida para você começar a experimentar na hora de gravar seu violão, amplificador de guitarra ou qualquer outro instrumento que você queira microfonar. A sétima coisa é um conceito importante sobre o som: a amplitude. A amplitude de uma onda sonora é determinada pela quantidade de ar deslocado e está relacionada com a nossa percepção de volume. No caso de um instrumento de cordas, por exemplo, quanto maior a força aplicada para mover a corda, consequentemente, mais essa corda vai se mover a partir da sua posição normal. Quanto maior for essa movimentação, maior será o deslocamento de ar que essa nota vai provocar. Instrumentos percussivos geram uma maior amplitude da mesma maneira, dependendo da força aplicada sobre o instrumento. Já os instrumentos acionados pela respiração, quanto maior o fluxo de ar, maior será a amplitude da onda sonora resultante. É importante ter atenção para não se confundir. A amplitude não tem nada a ver com a altura da nota. Como já mencionamos, é a frequência das vibrações que determinam a sua altura. A amplitude é o quanto aquela molécula se desloca no espaço. A força com que tocamos uma corda de violão vai fazer com que ela desloque uma quantidade maior de ar, mas não vai alterar a frequência da nota. Uma nota Ré, tocada mais forte ou mais fraca, será sempre uma nota Ré. Uma onda sonora pode ser representada em um gráfico bidimensional, onde o eixo horizontal representa a passagem do tempo e o eixo vertical a variação de amplitude. Esse tipo de gráfico pode fornecer para você várias informações sobre o som. A medição da amplitude é expressa em uma unidade conhecida como decibel, também conhecida pela sigla dB/SPL. Mas esse assunto vale um vídeo inteirinho sobre ele. Se você quiser saber mais sobre decibéis e potências para poder dominar tudo o que você precisa saber sobre o áudio, deixe um comentário aqui embaixo. E agora vai uma coisa extra para você. Algo muito importante é entender como o som interage dentro dos nossos ouvidos. Essas ondas sonoras transmitem energia até os nossos ouvidos, que entram pelo canal auditivo, atingindo os nossos tímpanos, que são membranas bem fininhas, que por sua vez também vibram, transmitindo a vibração para 3 pequenos ossinhos, chamados de martelo, bigorna e estribo. Esse conjunto de ossos transmite a vibração para a cóclea, que transforma essas vibrações em impulsos elétricos, que por sua vez são enviados para o cérebro, que interpreta tudo isso como som. E aí, gostou desse vídeo? Então mete o dedo no like para o YouTube saber que você gostou desse conteúdo. Também se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e acompanhar os nossos vídeos. E tem 2 vídeos na tela para você escolher o próximo que você vai assistir. E até o próximo vídeo!